A paz do Senhor, vamos falar hoje de Juízes 3, 4 e 5. No comecinho desse capítulo, o Senhor fala que Ele permitiu que alguns povos permanecessem no meio do povo de Israel justamente para testá-los, para saber se aquele povo iria ou não se corromper. E, infelizmente, o povo de Israel se corrompe de verdade. Eles permitem, né, que o povo, os filhos deles, se casem com estes estrangeiros que estão ali à sua volta. E mais triste do que eles terem se permitido casar com aqueles povos que estão ali naquela região, é que eles passam a servir a esses outros deuses, mesmo o Senhor já tendo feito tudo que já havia feito por cada um deles. Uma pausa que eu faço aqui em relação a isso é primeiro saber que o Senhor sempre esteve e sempre está no controle de tudo. O Senhor havia pedido ao povo de Israel que expulsassem todos os povos estranhos daquela terra, que na verdade eram os moradores que estavam morando naquela terra naquele momento, mas que, ao chegar o povo de Israel, eles deveriam expulsar a todos eles. Então o Senhor sabia que eles iriam se corromper. Na verdade, o Senhor já sabia de tudo. Mas permite, até mesmo para que o próprio povo saiba que eles se corrompem facilmente. E novamente eu falo que desde o início da Bíblia, desde o início do que nós estamos lendo, nós temos visto que em tudo o Senhor ele vai alertando, vai reforçando, vai passando novamente as mesmas orientações e mesmo assim o povo se perde. Esses somos nós. Nós ouvimos a palavra, assistimos a milhares de cultos, ouvimos 1000 vezes a palavra, lemos a palavra e mesmo assim nos corrompemos. Então é por isso que a Bíblia diz que em todo tempo nós precisamos estar ligados no Senhor, porque a nossa carne ela tende para o pecado, para o mal. Então se nós nos afastarmos de Deus um pouquinho que seja, nós nos perdemos dele e da sua essência, daquilo que ele deseja e preparou para cada um de nós. Na sequência aqui desse capítulo, então, eles se corrompem, como eu já falei, e o Senhor, então, se ira contra Israel, e é nisso que nós precisamos tomar cuidado. O Senhor, ele nos alerta de uma série de comportamentos que nós não devemos ter, e mesmo assim nós falhamos. E aqui, com este povo, o Senhor se ira, e ali permite que Israel praticamente volte a ser escravo, porque eles perdem as guerras em relação aos povos das suas redondezas e acabam servindo aqueles homens, aqueles povos que estão ali. Alguém clama ao Senhor, né? A Bíblia diz que Israel clama ao Senhor, mas com certeza não foram todos eles, né? Mas alguém se lembrou do que Deus já havia feito por eles e começa a clamar. Então aí também a importância da intercessão, a importância da oração, a importância de nós nos colocarmos diante do Senhor em clamor, em, sabe, em entrega, em dizer a Deus, olha, eu preciso de Ti. Enfim, aquele povo passa então a clamar ao Senhor e aí o Senhor começa a levantar juízes. Então, até por isso o nome do livro, aqui começa com Otoniel, que no capítulo anterior nós vemos que casou com Axar, que era a filha de Caleb. E Otoniel passa a ser juiz no meio de Israel. Então ele é aquele que julga, é aquele que orienta, é aquele que fala sobre o que deve ser ou não ser feito em relação aos mandamentos e à lei do Senhor. Então Otoniel, enquanto está vivo e firme, ele conduz o povo e o povo prevalece na presença do Senhor. Mas quando Otoniel morre, o povo novamente se corrompe. O povo se corrompe, então também aqui deixo claro que este povo de Israel, eles precisavam ter um líder forte em todo o tempo. Um líder que falasse para eles do Pai, de vontade de Deus a todo o tempo, porque facilmente eles se perdiam. Então, quando Otoniel morre, acontece isso também, deles se corromperem, deles novamente se perderem de Deus, e o Senhor, então, tirar a mão dele e eles a passarem a ser ali, sofrerem pelos povos que estão à sua volta. Lá atrás, o Senhor já tinha dito que eles deveriam expulsar todos eles. Então, irmãos, quando Deus nos dá uma ordem, um motivo ele tem. Se talvez aquele povo lá atrás tivesse expulsado de verdade todos aqueles povos que o Senhor não queria que permanecesse na terra, talvez eles não tivessem se aproximado tanto desses outros deuses, e talvez então eles não se sujeitassem a esses outros deuses e não padeceriam, não passariam por tudo que estavam passando ali agora.
Então, mais uma vez, eles se corrompem, né? Como eu falei, após a morte de Otoniel. E agora, então, o Senhor, por pura misericórdia, levanta mais uma pessoa para que possa cuidar deles, que é Eudes. Quando eles estavam com Otoniel, a Bíblia diz que eles ficaram 40 anos em paz. Mas aí, após a morte dele, vem o rei de Egrom. Esse rei, ele também ataca Israel, ele também é um rei que não é sujeito àquilo que Deus fazia com Israel. E Eudes, então, vai se levantar ali como alguém que vai guerrear em nome do Senhor, que vai lutar servindo a Deus. E a Bíblia diz que Eudes chama Egrom e fala que Deus tem algo a falar para ele. E é muito interessante que a Bíblia ela vai dando detalhes. E Eudes, ele era canhoto. Ele amarra na sua perna direita uma espada longa, a Bíblia ainda diz o tamanho dela, se não me engano eram de 2 côvados, era uma espada longa, mas ela está escondida ali no meio da sua roupa. E quando Eudes fala com Egrom que ele quer falar com ele, eles vão até a câmara onde ele tinha como se fosse uma sala de verão, um lugar mais secreto e mais confortável para que ele ficasse à vontade. Ele, Egrom, né, ficasse mais à vontade. E então, quando Eudes está somente eles dois sozinhos nessa câmara, ele, da mão esquerda dele, ele saca então aquela espada que está do lado direito e ele já enfia ela com tudo na barriga de Egrom. A Bíblia diz que ele era bem gordo e que a espada é colocada bem ao centro ali da sua barriga, a ponto que os seus excrementos saem. E então não há chance nenhuma, né? A Bíblia diz que a espada ela sai no meio ali das pernas dele, então ele morre ali. Só que ele tinha deixado aquela sala secreta, aquela sala de verão, fechada. E Eudes, ele sai pelas estátuas que tem naquele lugar, que já é como ele servia outros deuses, né? Então ele se esconde ali pelas estátuas e ele vai embora. Mas os servos de Egrom não sabem o que está acontecendo, acham que o senhor deles, que o rei deles está lá tomando banho e deixa lá fechado. Só muito tempo depois é que eles percebem que a sala não é aberta e que eles vão lá e vão descobrir que já estava morto. Porém, Eudes já tinha corrido. A Bíblia diz que muitos homens o acompanham, né, para que eles possam ali vencer toda aquela região, porque ele matou o rei. Então, naquele dia a Bíblia fala que Eudes matou 10.000 homens. E é através da guerra, da vitória de Eudes, que também se tornou um juiz naquele momento, eles ficaram 80 anos em paz. Então, enquanto Eudes foi vivo, ele manteve aquele povo na presença do Senhor. Entende, irmãos, quando eu digo que ele manteve, foi o Senhor que os manteve na presença. Porém, ele era aquele que instruía, que conduzia e que ouvia e que orientava. Então, quando nós falamos sobre líderes, quando nós temos a oportunidade de liderar alguém, filhos, esposo, marido, não importa, nós precisamos entender que a nossa orientação, o nosso falar da vontade do Senhor, ele prevalece no coração da pessoa assim, ainda que em alguns momentos ela até diga que não, mas o Senhor, ele atua dentro do teu posicionamento. Então, Eudes, quando o Otoniel estava vivo, 40 anos a terra ficou em calmaria, agora com Eudes, 80 anos, eles permanecem assim. Só que também Eudes é um homem e ele vai falecer. E ele falecendo, o Senhor levanta um outro líder, um outro juiz ali no meio daquele povo, que era Sangás, e esse, através dele, ele vai e mata o exército de Cícera. Mas aí eu vou explicar um pouquinho melhor, porque assim, ele ali, Sangás, quando ele faz isso, ele fere a 60.000 homens, é o que a Bíblia diz também. Quando isso acontece, ele levanta-se, ele vai até Débora, que era uma profetisa e também ali uma juíza naquele tempo. Então, vamos pensar, ela era uma mulher, ela era profetisa e ela tinha ali uma postura, ela era respeitada naquele momento, naquele lugar. Então, você imagina o quanto essa mulher não deveria ser usada por Deus. E aí, então, quando ela fala, as pessoas entendem que é da parte do Senhor. E ela chama Baraque, que é o chefe do exército de Cícera, que é um homem. E esse, então, é um exército contrário ao Senhor.
E ela fala com Baraque: o Senhor vai te trazer, vai te fazer vencer o exército. E ele fala: olha, eu até acredito em você, mas se eu tiver que lutar com esse exército, eu não vou sozinho, eu só vou se você for comigo. Olha a honra que era dada para essa mulher. E eu fico muito feliz com a história de Débora, que era o nome dela, porque na minha igreja nós, as mulheres, somos chamadas de as Déboras de Cristo. Olha o peso desse nome, olha quem era essa mulher, olha o respeito e a postura que ela tinha. E é legal também que a Bíblia fala que ela era uma mulher casada, então ela tinha todos os compromissos e a postura dela como uma mulher casada, ainda mais naquela ocasião. Mas ela era muito serva do Senhor e muito usada por Deus, senão ela não seria vista dessa maneira. E ele, sendo um líder de exército, ele jamais falaria que ele só iria para uma guerra se ela fosse com ele, porque seria assim até humilhante para ele dizer uma coisa dessa, mas ele fala porque ele sabe a unção e a autoridade de Deus que havia sobre aquela mulher. E ela fala: tudo bem, você quer que eu vá com você, eu vou, mas a honra da vitória não vai ser sua, o Senhor vai dar a uma mulher. E eles então vão até aquele lugar. Cícera, ele quer realmente destruir tudo, ele quer matar todo mundo, porém o Senhor levanta ali Baraque para que guerreie com eles e destrói mesmo os carros, destrói os cavalos, destrói tudo. Só que Cícera foge e ele entra na casa de Jael. Jael era uma mulher e ela fala para ele: não, pode vir se esconder aqui. Na hora que ela fala isso, ele tá muito cansado, porque ele tinha participado da guerra. Ele pede um pouco de água para ela e ela dá para ele um pouco de leite. Então ele estava cansado, toma aquele pouco de leite e ele dorme. E aí então ela sorrateiramente, a Bíblia fala dessa forma, ela bem na sutileza, ela pega uma estaca da sua casa, pega um martelo e ela finca aquela estaca na sua cabeça, de uma forma que ele morre ali, sem nenhum tipo de chance de rebater, de fazer algo para que não fosse morto. Ele era um chefe de um exército e uma mulher profetisa levou ele a ser morto, assim, falou que o Senhor levaria a ser morto e faz com que ele realmente seja morto através de uma mulher que era uma mulher de tenda, era uma mulher que não tinha nenhum tipo de situação de guerra para que ela pudesse fazer aquilo. Ela se arriscou muito, mas o Senhor estava com ela e a estratégia que o Senhor deu foi uma estratégia vencedora e ela então ali venceu e matou ele. E aí ela vai atrás de Baraque, de Débora e fala: ó, vocês estão procurando o homem do exército que fugiu, venham até aqui que eu vou mostrar para vocês aonde ele está, porque eu imagino também o orgulho que ela não estava ali e a felicidade de saber que ela havia matado. E eles chegam lá e Cícera está esparramado no chão, morto realmente. Débora fica tão feliz que ela começa a cantar um louvor. E ela honra a Jael nesse louvor, e ela fala o quanto o Senhor foi bom e misericordioso com eles naquele tempo, naquele momento, e que o Senhor realmente permitiu que eles vencessem mais aquele desafio, mais aquela guerra. E aí, irmãos, o que eu vou dizer para vocês em relação a isso? Novamente, o Senhor está falando aqui que as situações impossíveis para nós, o Senhor traz estratégias, às vezes até simples, às vezes até loucas, mas Ele faz acontecer. Mas para que a gente possa entender que o Senhor vai fazer acontecer, nós também temos que dar passos na direção da obediência ao Senhor. Então aqui Baraque teve medo, mas com Débora ele foi. Então saiba com quem você vai andar, saiba quem vai estar do seu lado, saiba com quem que você vai caminhar para inclusive fazer a vontade do Senhor, para que você não se perca no caminho. E a gente não pode ficar oscilando, né? Estou na presença do Senhor, não estou na presença do Senhor. Estou firme com Deus, não estou firme com Deus. Então, se eu tiver alguém firme do meu lado, eu prevaleço. Se eu não estiver alguém firme do meu lado, eu não prevaleço. Não podemos ser dessa forma. Nós devemos pedir ao Senhor para nos dar firmeza de propósito, principalmente, né? Desde o início dos versículos, dos capítulos, dos vídeos, eu tenho todas as vezes que a gente fala de oração, falado e tenho pedido a Deus para realmente eu mudar a minha oração, porque a gente precisa prevalecer no Senhor. Então a gente precisa prevalecer independente das circunstâncias e elas vão vir. Nesse caso aqui vieram circunstâncias de guerra, mas nós não estamos isentos de circunstâncias desconfortáveis, mas em todas elas nós precisamos aprender a prevalecer.
acontecer, porque nós fazendo a nossa parte, o Senhor com toda certeza fará dele. Mas para isso nós precisamos estar na presença, né? O mínimo que o Senhor espera é que nós possamos estar na presença, porque estando ele age. E isso fica muito claro aqui em Juízes. Vinha um juiz novo e fazia com que eles ouvissem a Deus, eles prevaleciam. Saía esse juiz porque morria, qualquer coisa desse tipo, eles se perdiam. Meus irmãos, não podemos ser esses, não é mesmo? Precisamos realmente nos posicionar para fazermos a vontade do Senhor em todo o tempo, independente do que estivermos vendo ao nosso lado. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor e amanhã voltamos com a sequência de Juízes.